Olá, pessoal. Eu sou Ana Cássia Heinrich, jornalista. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Quero cumprimentar a Fundação Escola Superior do Ministério Público por oportunizar um encontro como este, nos dias de hoje em que todos nós estamos impactados com este cenário a partir do Covid-19, onde todos nós estamos em quarentena. A educação tem se mostrado essencial e crucial neste momento. Pensando nisso, então, a Fundação Escola Superior do Ministério Público está realizando este encontro para debater as tendências econômicas, as tendências no direito a partir desta pandemia. Os nossos convidados de hoje são dois renomados especialistas, já conhecidos de muito, que estão nos assistindo. É o professor Marcelo Portugal, da Faculdade de Economia da URGS, e também o advogado tributarista e coordenador do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, Rafael Pandolfo. Nós vamos ter este debate entre os dois convidados. Nós teremos este encontro mais ou menos de 1 hora e pensamos fazer da seguinte forma: cada convidado terá neste início 5 minutos para fazer as suas considerações e depois, então, a gente vai fazer um bate-bola aqui com os dois e tenho certeza que todos vocês que estão nos acompanhando vão gostar bastante. Muito obrigada, Marcelo Portugal, muito obrigada, Rafael Pandolfo, em nome da FMP. Então, dou as boas-vindas a vocês e convido, então, o professor Marcelo Portugal a fazer as suas considerações em 5 minutos. E eu prometo que eu serei bastante rigorosa, cuidando aí para que nenhum dos dois ultrapasse os limites, tá bom? Tá perfeito, Ana Cássia. Eu te agradeço. Eu tenho esse hábito meio italiano de falar demais, né? Então, por favor, sinta-se à vontade de me cortar e dizer que eu tenho que parar. Meu alô para todos, para você, meu amigo Rafael Pandolfo. A gente está começando uma recessão que a gente nunca tinha vivido na história da economia desse planeta, né? Que é uma recessão causada por nós mesmos, né? As recessões econômicas, em geral, elas são causadas por crises bancárias, crises em empresas, problemas de falta de demanda. Essa não, essa é uma crise que vem de fora da economia e causada por nós mesmos, eu digo, pela nossa opção de fechar a economia, né? Quer dizer, nós tivemos que, com o surgimento aí do vírus, né? E a disseminação do vírus, os epidemiologistas sugeriram que a forma de combater a epidemia era diminuir a circulação de pessoas, e ao diminuir a circulação de pessoas, a gente faz o produto interno bruto, a gente faz o PIB cair drasticamente, né? E principalmente porque ele afeta a circulação, ele diminuir a circulação de pessoas, afeta aquele setor que tem a maior participação no PIB, que é o setor de comércio e serviços. Às vezes as pessoas não se dão conta, mas hoje, na maior parte das economias do mundo, no Brasil também, mais de 50% do total do PIB, do total das riquezas que são geradas todo ano na economia, essa riqueza é gerada por pessoas como o Dr. Pandolfo, né, que está no setor de serviços. Ele presta um serviço de advocacia tributária. Por você, Ana Cássia, que é jornalista e também trabalha no setor de serviços, pelo comércio, em torno de 2/3 do total do PIB está associado não à indústria nem ao setor primário. 2/3, 60%, 65% mais ou menos do total do PIB, na maioria dos países, inclusive o Brasil, vem do setor de serviços. Então, quando a gente para praticamente o setor de serviços inteiro, isso tem um impacto muito grande na economia. Isso vai gerar um volume de desemprego tal como a gente nunca viu antes na história do planeta. Eu vou só dar um exemplo claro disso, que eu acho que fica bem fácil de entender. Os americanos, eles têm uma estatística de desemprego que é melhor que a nossa, né?
porque eles fazem a estatística semanalmente. Então, toda semana, o Bureau of Labor Statistics, lá nos Estados Unidos, ele libera um número que é a quantidade de pessoas que pediram seguro-desemprego. Então, se ele perde o emprego, ele vai lá e pede ao governo para receber o seguro-desemprego. E nas últimas semanas, nas últimas 4 semanas, hoje, inclusive, saiu o dado da semana passada, na semana passada perderam o emprego mais de 5 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Na semana anterior, 6 e poucos milhões de pessoas. Na semana anterior, outros 6 milhões. Na semana anterior, quase 4 milhões de pessoas. Quando a gente soma essas 4 semanas, lá na economia americana, a gente já tem mais de 20 milhões de pessoas que pediram seguro-desemprego. Ou seja, 22, para ser preciso, 22 milhões de pessoas pedindo seguro-desemprego. Isso é algo que a gente não consegue comparar na história da economia americana, e a mesma coisa vai acontecer no Brasil. Eu vou pedir licença para você, Ana Cássia, para eu poder compartilhar aqui um pequeno vídeo, um gráfico animado que mostra exatamente isso. Ele vai mostrar para a gente qual é o número de pessoas que pede seguro-desemprego a cada semana, desde lá dos anos 60 até agora essa última semana passada. Então, o gráfico tem que ser visto assim. Toda vez que o gráfico está subindo, é porque a coisa está piorando. Tem muita gente perdendo o emprego e pedindo o seguro-desemprego. Toda vez que o gráfico está caindo, o número está caindo, é porque a economia está melhorando. Então, deixa eu compartilhar aqui o gráfico com vocês. Como eu disse, começa lá nos anos 60, vai parecer um eletrocardiograma, tá vendo? Mas nota, toda vez que está subindo, isso aqui foi um pico lá da crise do petróleo, né? Subiu muito o desemprego, depois ele volta a cair. Vou passar o gráfico para ele andar de novo. Nós estamos ali nos anos 70. Aí vai os anos 80. Aí vamos ver a crise de 2008. Olha ela ali, quer ver? Vai aparecer daqui a pouquinho. Ó, chegou. Olha aqui, essa é a crise de 2008. Está vendo aqui? O desemprego deu um pico, depois só melhorou. Depois de 2008, vários anos, 2009, 10, 11, 12, 13, só melhorando. Aí olha o que acontece agora nas últimas semanas. Esse é o dado real. Olha lá. Você está vendo encolher? Não é que o dado está mudando, é porque a escala está mudando. O número de desempregados é tão grande que ele faz com que tudo mais que teve antes pareça brincadeira de criança. Nós estamos gerando desemprego da ordem de 6 milhões de pessoas na economia americana, 6 milhões de pessoas por semana. A mesma coisa vai acontecer aqui. A gente não vai ver isso tão rápido, porque o nosso medidor de desemprego, que é feito pelo IBGE, ele é bem mais lento. A gente não tem dados semanais, a gente só vai ver os dados de março lá para início de junho, né, meados de junho. Então, vai demorar para aparecer na estatística. Mas vai haver um aumento enorme do desemprego. A nossa estimativa, a minha e de outros colegas, é de que a gente pode chegar a ter algo perto de 20 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Nós já temos hoje, vamos deixar claro, nós não estávamos, ao contrário da economia americana, que estava com desemprego baixíssimo e aumentou mais 22 milhões agora de desempregados, nós já estávamos com um problema. Nós já tínhamos cerca de 12 milhões de pessoas desocupadas, sem emprego no Brasil. Acho que vamos chegar a 20 milhões. Nós vamos aumentar muito a taxa de desemprego. O PIB esse ano no Brasil vai ser uma tragédia, né? Nós vamos ter uma recessão muito forte, alguma coisa da ordem de 5% negativo de crescimento do produto. Vamos crescer que nem rabo de cavalo, crescer para baixo, né? Então, vai ser um período extremamente difícil, né? E mais, algo que coloca também incerteza sobre a recuperação. A economia ela não é que nem uma lâmpada, né? Na lâmpada, a gente aperta o botão, a lâmpada apaga. Aperta o outro botão, a lâmpada liga. A gente não sabe se isso vai funcionar exatamente assim, porque a gente nunca apagou a lâmpada. Nunca houve a experiência da gente chegar e mandar todo mundo para casa e depois mandar todo mundo voltar. A gente não sabe como é que vai acontecer.
Como o vírus vai continuar por aí, tudo indica que ele não vai desaparecer num passe de mágica, é provável que na volta, quando a gente religar a economia, a gente vai ter que religar com cuidado, vai ter que religar devagar. Existe a possibilidade de uma segunda onda da pandemia, tal como aconteceu lá atrás, na última pandemia que a gente teve, né, na famosa gripe espanhola, lá no 1900, há 100 anos atrás, em 1918. Ali teve uma segunda onda. A gente pode ter uma segunda onda e voltar a ter problema. Então, não só a gente vai cair muito em termos de produto, como eu não estou muito otimista em relação à recuperação. A gente não vai ter uma recuperação muito rápida, né? Então, eu não quero parecer muito pessimista, né? Mas, infelizmente, vamos dizer, eu não estou muito otimista, nem com o curto prazo, que eu acho que vai ser um período recessivo forte, e também não estou muito otimista com a nossa recuperação aí, ao longo dos próximos trimestres. Acho que vai demorar muito para a gente voltar a recuperar tudo que a gente vai perder em termos de riqueza, em termos de PIB, ao longo agora desses próximos trimestres. Marcelo, eu que te acompanho já há algum tempo, né? Sempre pela mídia, quero te dizer que eu sempre te achei um economista mais, digamos, você sempre foi muito realista, mas sempre te vi por um lado mais otimista. Por enquanto, agora não foi o que você nos mostrou. Vamos ouvir primeiro aí o Rafael Pandolfo, mas depois eu quero voltar com você, até por causa desta análise assim tão, até por aquele gráfico ali que você nos mostrou, realmente é uma imagem bastante estarrecedora, né? Ela é uma imagem impactante. Mas vamos ouvir o Dr. Rafael Pandolfo, porque também se fala muito agora no direito sobre repactuação, recontratação, enfim, várias palavras novas aí que nós da mídia estamos usando e que também tem assustado muito as pessoas. De que forma esta crise está chegando na área do direito? Bem, inicialmente eu quero manifestar a minha imensa satisfação em participar desse programa com pessoas que eu admiro muito, meu amigo Marcelo Portugal, Ana Cássia, cumprimentar a Fundação do Ministério Público por essa iniciativa. O diálogo do direito tributário com a economia é um diálogo inafastável, indispensável, né? Sobretudo porque o tributo é parte da riqueza entregue ao Estado para a realização do que se entende como bem comum. Então, você não entender a economia e não entender a relação que ela estabelece com o direito tributário, se fica muitas vezes numa análise que não é completa desse fenômeno. Bom, falando sobre a Covid, sobre o que nós estamos vivendo, os meus primeiros comentários, né, eu refleti bastante sobre esse ponto, é que o que domina o cenário atual é uma palavra chamada incerteza. Né? A incerteza por algo novo. Esse talvez seja o maior desafio que nós temos. Nós temos algo desconhecido. Acho que nós temos uma crise que, se nós fôssemos classificá-la, ela é uma crise exógena à economia. O que é exógena? Ela é uma crise que vem de fora. Você não tem uma incerteza a respeito de liquidez, você não tem dúvidas em relação à liquidação de créditos, você não tem características próprias, como foi a crise do subprime, mas, na realidade, o que você tem é uma doença que tomou conta do mundo, que foi subestimada inicialmente, e hoje realmente adquire uma proporção que, no mundo da comunicação globalizada, é a primeira vez que isso é constatado. A gripe espanhola, nós não tínhamos essa capacidade de interação e evidentemente, o mundo caminhava num passo bem mais lento do que caminha hoje em dia. Eu me lembro as minhas incursões aí pela economia, uma frase, quando nós estudamos a tributação e a economia, do Adam Smith, Acho Portugal, que é naquele livro A Origem da Riqueza das Nações, onde ele diz que para um agente econômico, e ele fala sobre a carga tributária, a incerteza sobre a carga tributária é mais danosa do que a injustiça na distribuição da carga tributária. O que se quer dizer?
Para você entrar num jogo, você tem que saber quais são as regras e quais são as consequências das jogadas que você vai fazer. E o que torna o desinteresse pelo jogo, o que causa perplexidade é justamente não saber o que vai acontecer após cada jogada. E esse é exatamente o cenário que está acontecendo hoje, né? Também eu acho que há uma reflexão muito importante, escapa talvez um pouco desse escopo econômico e tributário, mas é uma reflexão que se faz necessária a respeito do conhecimento que está sendo produzido no mundo hoje em dia. Um conhecimento isolado e que muitas vezes gera falsas dicotomias entre economia e entre saúde, e nós verificamos que a sociedade precisa ter uma visão integral desse fenômeno antropológico. Ele é muito maior do que a economia, ele é muito maior do que o tributo, e é muito maior do que os aspectos médicos dessa doença. O fato é que, para o direito tributário, essa é uma situação inusitada. Quais instrumentos você vai utilizar? Como é que você vai aliviar a vida das empresas ao mesmo tempo em que você vai ter um déficit primário recorde de 400 bilhões de reais? O Brasil estava num plano de recuperação, né, periódica e paulatina das suas contas públicas. A expectativa era que o déficit primário fosse reduzido drasticamente esse ano, ainda existisse, mas, enfim, a partir talvez de daqui a 2 anos calendários nós já atingíssemos ou o equilíbrio, ou quem sabe até o superávit, e fomos abatidos em pleno voo, né? Nós nem chegamos a decolar do solo e a nossa aeronave já foi abatida. Esse é um ponto que me causa preocupação, e tudo que se está fazendo hoje, essa incerteza, e eu confesso que não gostaria de estar na pele de nenhum administrador brasileiro hoje em dia, né? Porque a única certeza que eu tenho é que nós vamos errar bastante. E o povo tem que ter essa noção também. Nós, como analistas, temos que ter a noção que as nossas incertezas são ainda maiores nas mãos de quem está administrando. Então, o nosso trabalho é colaborar com a adoção das medidas que nós achamos mais adequadas, e quero analisar as medidas depois adotadas pelo governo federal no campo tributário, os seus equívocos, eventuais acertos, mas, sobretudo, nós estamos... acho que a grande crise que nós estamos vivendo hoje assim como nós não temos certeza, aliás, nós não temos um remédio certo para essa doença, e eu falo sobre o medicamento mesmo, nós não temos remédios pré-existentes para a pandemia econômica que nós estamos vivenciando. Os instrumentos existentes surgiram a partir de crises já existentes que partiram de elementos endógenos, internos. Então, o que me parece realmente é que a incerteza gerada pela novidade de nós termos uma crise econômica nascida por um elemento externo, que é uma doença, vai ser o grande dilema, aliás, digamos, o grande obstáculo a ser enfrentado. E aí, voltando ao ponto inicial, Ana, a realização de eventos como esse, juntando profissionais distintos, é fundamental para que nós consigamos avançar nesse caminho. Eu gostaria de ouvir de vocês quais foram, na opinião dos senhores, as principais medidas adotadas pelo governo que vocês viram como positivas. Deixa eu pegar um gancho aqui no que o Pandolfo mencionou, que eu acho importante, né? Eu concordo totalmente com o que ele mencionou sobre a questão da incerteza, etc. Eu queria elaborar um pouquinho mais isso e vou dar um passe para ele no final, para ele chutar a gol. E o que eu queria chamar a atenção, você mencionou medidas que o governo está tomando, né? Então, eu vejo que o governo agiu de um início um pouco devagar, né? Estou falando da parte econômica, do Ministério da Economia, não do Ministério da Saúde, que não é a minha praia, né? Mas na parte econômica houve uma certa demora, uma certa dificuldade de entender o tamanho, porque é uma coisa nova, nunca tinha acontecido, então é natural que houvesse uma demora inicial. Mas depois disso o governo percebeu, acho que o tamanho do problema, e adotou medidas em 3 áreas distintas.
né, ele vai para três focos distintos. Ele adota medidas ligadas às pessoas, né, para melhorar a vida das pessoas. Ele adotou medidas na ótica das empresas, para não... É como se fosse salvar as pessoas e salvar as empresas, né, não deixar as pessoas entrar na miséria, não deixar as empresas irem à bancarrota, irem à falência. E um terceiro conjunto de medidas está associado aos entes subnacionais, aos estados e aos municípios. Então, acho que tem 3 dimensões onde a gente tem que pensar nessas medidas aí que você está se referindo. Então, deixa eu falar um pouquinho de cada uma dessas três áreas. O que o governo fez pelas pessoas? Eu acho que fez 2 coisas. Uma que eu acho que é óbvia, né? Então, aumentou o orçamento do Ministério da Saúde. Então, a gente está vendo o Ministério da Saúde transfere através de acordos, de convênios, ele transfere o dinheiro para as secretarias estaduais e municipais. Então, a gente está vendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Manaus, uma série de hospitais de campanha sendo construídos. Isso é dinheiro do governo federal que vai para os estados para eles construírem. Parte deles também, mas com uma complementação do governo federal. Em Goiás, a gente viu ali na cidade, na capital de Goiás, um desses novos hospitais de campanha construído inteiramente pelo governo federal. Então, um foco foi esse, foi abastecer de dinheiro, né, tirar a restrição orçamentária do Ministério da Saúde, poder comprar máscara. Hoje o próprio ministro, o ex-ministro agora, Mandetta, falava outro dia que o problema hoje não é dinheiro, o problema é encontrar as coisas para comprar com o dinheiro que ele tem. Todo mundo está querendo comprar ao mesmo tempo, ele não consegue as máscaras, não consegue os respiradores. Então, isso foi a primeira parte. A segunda parte para as pessoas é o tal do Corona Voucher, né? Esse voucher de R$600, que vai pegar praticamente todo mundo. Qualquer informal pode ir lá e, se tiver o CPF, vai levar R$600 durante 3 meses. No caso das mulheres, chefes de família, é o dobro, R$1.200 por 3 meses. A gente teve medidas na área da ajuda a estados e municípios. Então, o governo foi lá e pingou 16 bilhões de reais a mais no fundo de participação dos estados e no fundo de participação dos municípios. Porque, obviamente, como a arrecadação federal vai cair, né, o abastecimento do fundo de participação dos estados e dos municípios é pela arrecadação federal, né, uma parte dos tributos federais. Como isso vai cair, ele foi lá e aportou mais 16 bilhões para serem rateados entre estados e municípios. E ainda há, hoje em discussão no Congresso, essa lei do seguro, que a gente depois pode discutir com mais cuidado. Ainda não está pronta se o governo federal vai ou não repor a perda de ICMS e de ISS dos municípios, no caso do ISS, e de ICMS no caso dos estados. Então, há uma discussão ainda nisso. Claramente, o governo federal já se dispôs a repor. A discussão é o tamanho. Então, os estados querem uma reposição integral, eles querem receber tudo que eles vão perder. O governo federal está dizendo, não, todo mundo vai perder um pouco, vocês têm que perder um pouco também, nós vamos ver. Estamos dispostos a repor a perda, mas não 100% da perda. Mas isso é uma discussão que vai ser feita lá no Congresso Nacional e vai ter uma solução. Então, dinheiro para as pessoas, nesses dois eixos, Corona Voucher e dinheiro para a saúde, dinheiro para estados e municípios, de novo, nesses 2 eixos, fundo de participação dos estados e municípios e esse projeto. É importante entender que tem uma pequena tecnicalidade, é que não pode fazer só via fundo de participação de estados e municípios, porque esse dinheiro vai basicamente para os estados pobres. O fundo de participação ele é rateado inversamente à renda per capita do estado. Então, quem leva dinheiro no fundo de participação dos estados e municípios são os estados do norte, do nordeste e do centro-oeste. Os estados do sul e sudeste, desses 16 bi que a União botou, eles não vão levar praticamente nada. Então, você precisava de um outro mecanismo de repor, e é isso que esse projeto que agora está sendo discutido está decidindo, esse tal seguro, receita, né, de ICMS e ISS, para resolver o problema financeiro dos estados. E tem um terceiro pé, uma terceira parte de medidas, e aí eu, no fim, vou passar a bola aqui para o Pandolfo. Tem uma terceira parte de medidas que está associada às empresas. Ou seja, são tentativas
do governo federal não deixar que as empresas, em especial essas que estão fechando, mas mesmo as que não estão fechando, tem várias empresas do setor industrial que, embora elas não tenham sido fechadas do ponto de vista legal, né, do ponto de vista prático, elas foram fechadas, porque para que você vai produzir móvel se depois ninguém vai comprar o móvel, porque a loja que vende o móvel está fechada e você não consegue exportar móvel para lugar nenhum, porque está tudo fechado no mundo. Por que você vai produzir sapato, roupa, se você não vai poder vender isso para ninguém no mundo? Para que você vai produzir carro se tem um estoque e você não vai conseguir vender? Então, o fato das lojas, do comércio fechar, isso acaba implicando em que o setor industrial também começa a parar. Então, você precisa de medidas para proteger as empresas, não só para salvar as pessoas, para salvar as administrações estaduais e municipais, mas para salvar as empresas. Que medidas são essas? Então, tem vários tipos. A gente teve medidas trabalhistas, né? Então, tem essa MP aí que permite, o MP, o PEC, que permite você diminuir a jornada, né? Com diminuição de salário, né? Isso é uma coisa boa, porque o funcionário não vai trabalhar mesmo, em vez de você demitir ele, você diminui a jornada e diminui o salário. Tem medidas de liquidez, o Banco Central está injetando, essa voltada para uma parte, que são os bancos, o Banco Central está injetando uma quantidade enorme de liquidez, abaixando a taxa de juros Selic, para deixar o banco com mais dinheiro e mais sólido, porque a última coisa que a gente quer é que essa crise, que por enquanto está no lado real da economia, ela chegue no lado financeiro da economia, porque aí a gente vai multiplicar o problema por 10 ainda por cima, né? Se a gente começar a quebrar banco no Brasil. Então, ele injeta liquidez. De outro lado, há um outro projeto onde os bancos emprestam dinheiro com aval do Tesouro. Então, nesse programa, o Tesouro garante 85% do empréstimo e o banco, quer dizer, no fundo, o que o programa faz é permitir que para cada real emprestado, se a empresa não pagar de volta, 85 centavos de cada real de default sobra para o Tesouro completo. E 15 centavos, ou seja, 15% é o risco do banco. Ou seja, o Tesouro está propondo aos bancos, empresta para as empresas que eu tomo 85% do risco. Por que ele está fazendo isso? Para dar um incentivo ao banco para emprestar para empresas que o banco acha que tem chance. Mesmo aquela que o banco está na dúvida, ele pensa, bom, mas eu não vou perder o dinheiro todo mesmo. Se der errado, são só 15%, porque o Tesouro banca os outros 85%. Então, isso também ajuda. E tem um terceiro conjunto de medidas, e aí eu vou deixar, acho que o Pandolfo tem muito mais competência para falar disso do que eu, que são as medidas de caráter tributário. Né? Então, tem medidas associadas ao Simples, medidas associadas ao INSS, né? A contribuição para o INSS, há uma série de deferimentos de alguns impostos federais que a União está propondo, embora que em nível estadual, e me corrija se eu estiver errado, até onde eu sei, ainda não tem nada. Quer dizer, no governo do Estado, aqui do Rio Grande do Sul e na Prefeitura, eles estão numa outra perspectiva. A perspectiva deles é: nós vamos tomar uma pancada na arrecadação, a gente não vai abrir mão de um centavo. O governo federal ele pode ser um pouco mais mão aberta na medida em que ele pode se endividar. Né? Que fique claro, já tomei muito tempo, eu vou deixar para falar isso mais daqui à frente, mas que fique claro para todo mundo. Tudo isso que eu estou falando tem custo. Ajudar as pessoas, ajudar os estados e municípios e ajudar as empresas nesses três eixos, isso tem custo. E isso vai ser feito numa hora em que a arrecadação federal vai cair. Então, isso vai ser bancado por dívida. O Pandolfo deu um número ótimo para a gente ver, mas deixa eu só corrigir ele. Esse é o número da semana passada, são os 400 bilhões. São os 400 bilhões de déficit primário que o governo estimou para o ano de 2020. Agora, no início dessa semana, o próprio secretário do Tesouro já disse que vai chegar a perto de 502 bilhões. Então, a gente vai sair de 5,5% do PIB para 6,6% do PIB esse ano. Nós vamos nos endividar que nem loucos. Né? Mas, como eu disse,
parte dessas medidas aí que o governo está tomando são medidas tributárias, mas isso acho que o Pandolfo pode falar muito melhor do que eu, enfim, dessas questões tributárias. Eu só queria, Ana Cássia, que depois a gente voltasse para um outro assunto que o Pandolfo também mencionou, que eu acho que é importante, que é a questão dos contratos, das incertezas sobre contratos. Isso vai esgarçar completamente as relações econômicas entre as empresas. Que vai ser um tal de devo, não nego, pago quando puder, que surgiu uma coisa. E isso vai desarrumar tremendamente o tecido econômico. A economia, ela funciona muito na base da confiança. A gente tem crédito bancário, mas a gente também tem crédito não bancário. É o cara que, né, vende para receber daqui a 30 dias, daqui a 90 dias. Esse cara não vai receber, porque o sujeito para quem ele vendeu não vai poder pagar. E isso vai dar um problema muito grande, que o Pandolfo também corretamente mencionou, que é essa incerteza com relação a contratos e repactuação. Então, vamos ouvir agora do Pandolfo quais são as medidas que ele destaca, que foram positivas, e eu já queria emendar, Pandolfo, te fazendo também junto aí um outro questionamento, é como é que você viu a questão da União ter postergado o pagamento dos impostos e o Estado e o município não terem, digamos, assim procedido, né? O que isso significa? Bem, esse tema é realmente muito rico. Indo direto ao ponto, Ana, e que você colocou, nós podemos dividir os atos praticados, ou, digamos assim, as medidas adotadas pelo governo, em praticamente 5 grupos, né? Primeiro grupo, você tem efetivamente redução de tributos com finalidades extrafiscais. O que são finalidades extrafiscais? Determinados tributos têm como objetivo arrecadar recursos para o Estado gastar na realização do bem social, com a saúde, com a segurança. Outros tributos são utilizados como forma de estimular ou de coibir o comportamento dos indivíduos. Por exemplo, a alíquota de IPI do cigarro é 300%, porque o Estado não quer que as pessoas fumem. Um produto mais essencial, a alíquota de IPI ela é mais baixa, o ICMS também. Então, nós temos tributos cuja carga tributária ela é destinada a procurar moldar o comportamento das pessoas a determinadas finalidades. Por que eu estou dizendo isso? Porque a grande redução de tributos realizada pelo governo diz respeito a medidas extrafiscais, ou seja, redução de tributos sobre insumos considerados necessários ao tratamento dos pacientes que vão colaborar na solução dessa pandemia. Então, nós temos, por exemplo, a redução a zero da alíquota de IPI sobre produtos como álcool, vestuário de proteção e plástico, luvas. Temos também a redução da alíquota de importação, né, desses produtos, né, álcool, luvas, enfim, são uma série de itens que são necessários no tratamento da doença e nos planos de ação traçados pelo Ministério da Saúde. Pois bem, essa redução não impacta o caixa das empresas. Por quê? A tributação do IPI, a tributação do imposto de importação, é uma tributação que onera o consumidor. Então, isso torna um produto mais barato ou um produto mais caro, porque esses tributos são repassados diretamente, como o ICMS, numa mercadoria que nós compramos no supermercado, né? Se a alíquota do ICMS é reduzida, o preço do chocolate cai. Se a alíquota do ICMS aumenta, o preço do chocolate sobe, né? Então, é importante que nós deixemos isso claro, porque essas reduções não aliviaram as empresas. Simplesmente tornaram bens necessários ao projeto, digamos, ao tratamento da doença mais baratos, e o governo, evidentemente, gasta menos com isso. Mas é um dinheiro que sai de um bolso e entra no outro.
porque ele vai arrecadar menos com a tributação sobre o consumo, não é? E, ao mesmo tempo, ele vai gastar menos adquirindo essas mesmas mercadorias para o tratamento dos pacientes que vai demandar esses produtos. Então, esse é o primeiro grupo. Eu chamo de medidas extrafiscais. Depois nós temos realmente uma redução de carga tributária. Eu quero deixar claro que eu vou falar depois sobre a redução, porque nós não podemos confundir, e o Portugal apontou com muita propriedade, ele falou postergação do pagamento de tributo. Postergação não é redução da carga. Se você tem que pagar R$10 esse mês e vai pagar no mês que vem, no mesmo ano calendário você vai pagar. Isso não significa um perdão de dívida e nem que se deixe de recolher nada. Então, a medida que o governo adotou em relação ao PIS e ao COFINS sequer diminui a arrecadação do governo com esses tributos, porque esses tributos vão ser pagos no mesmo ano calendário. Por exemplo, vamos falar sobre a primeira postergação que o governo tratou como redução, mas que não é redução, que é o assunto relativo ao Simples. O prazo original de vencimento das parcelas do Simples de abril, né, vai gerar um pagamento em outubro, de maio vai gerar um pagamento em novembro, de junho vai gerar um pagamento em dezembro. Ou seja, nesses meses, no mês de outubro, por exemplo, além de pagar o Simples de outubro, a pequena empresa vai pagar o Simples de abril, que não foi recolhido. E isso é muito interessante, e fica mais interessante depois que nós falarmos sobre a COFINS, porque é mais ou menos como você pegar uma pessoa que tomou uma surra e inscrever ela logo depois que ela sai do seu tratamento médico para participar daquela corrida Ironman. Ela não vai conseguir. Ela sai de uma crise e ela não paga tributos, e aqui também é importante que nós encaremos a realidade. Se o governo não criasse essa postergação, as empresas não iam pagar os tributos da mesma forma. Porque esses tributos incidem sobre a receita bruta. E esse é um outro ponto que há de ser considerado aqui no Brasil. A tributação da receita bruta, ela é insensível à situação de lucro ou de prejuízo dos contribuintes. Uma empresa pode faturar R$1 milhão, mas ter R$2 milhões como despesas. O prejuízo dela vai ser R$1 milhão. Só que se o tributo incide sobre a receita dela, ela vai ter que recolher aquele tributo da mesma forma. E o Simples é essa a realidade. Como no Simples, o tributo é calculado sobre a receita bruta dessas pequenas empresas, com uma alíquota baixa, assim, essas empresas, durante os períodos de março, abril e maio, elas vão ter prejuízo. E, mesmo tendo prejuízo, elas vão gerar uma carga tributária que vai ter que ser quitada justamente no período em que elas começam a respirar. Então, me parece que a postergação, no modo como foi feita, conceitualmente ela é adequada, mas no modo como foi feita, me parece claramente equivocada. Se nós analisarmos a mesma medida de postergação adotada para o pagamento do PIS e da COFINS, nós vamos verificar que a competência de março, né, aliás, que seria devida em abril, vai ser paga em agosto. E aí, gente, para que fique claro, pagamento de PIS e COFINS, empresas que não recolhem tributo pelo Simples, empresas que recolhem tributos através do regime normal. Quem está no Simples não paga PIS, não paga COFINS, paga uma alíquota única. Então, para essas empresas que não estão no Simples, o pagamento do PIS e da COFINS, que são tributos que também incidem sobre a receita bruta, simplesmente foi postergado. E aí eu volto àquele exemplo, a empresa sai de uma situação delicada em agosto ou em outubro, e aqui eu estou repetindo o que o Portugal disse, não sei se essas empresas vão estar numa condição de começar digamos assim, a superar a crise pela qual passaram. Porque a crise ela vai se estender a julho. Isso, pelo material que eu tenho lido dos epidemiologistas, tanto no Brasil como no exterior, nós podemos falar depois sobre esse tópico, porque o encerramento da crise epidemiológica também está vinculado com uma visão de mercado,
a respeito das expectativas de crescimento da atividade econômica, mas o fato é que em agosto nós não teremos uma situação econômica equivalente ao momento antecedente à crise. Então, você colocar para uma empresa para agosto e para outubro, além da carga tributária do mês, mais um mês que ficou para trás, me parece uma medida equivocada. E isso é o que está sendo proposto pelo governo de modo geral, em relação ao PIS, em relação ao COFINS, em relação ao FGTS. Ele deu uma parcelada, mas todos os tributos em relação ao FGTS de março, abril e maio serão pagos pelas empresas no mesmo ano calendário de 2020. Da mesma forma, em relação ao INSS, contribuição patronal, que é muito pesada. E aqui também, sem me delongar muito, mas o direito tributário possui uma riqueza e uma aderência muito grande na crise econômica. É o momento de nós revisitarmos bases econômicas de tributação aqui no Brasil. Porque, em geral, quando se pensa sobre tributo, qual é o conceito? Uma parte de uma riqueza minha vai para o Estado. Vamos imaginar um grande jogador de futebol tem um grande salário, possui rendimento, 27,5%, que é a alíquota do imposto de renda de pessoa física, desse rendimento vai para o Estado. Mas esse valor que ele recebe é um rendimento mesmo. Agora, tributar a receita bruta de uma empresa, você pode estar exigindo o tributo de uma empresa que tem prejuízo. Tributar a folha de salários, né? E aí me parece que a busca pela desoneração da folha é uma medida extremamente correta, porque tributar a folha de salários, em primeiro lugar, tributar emprego, em segundo, tributar uma despesa. A folha de salários para uma empresa não é receita, é despesa. E uma das matrizes econômicas que são objeto de tributação também é a folha de salários. E vejam que nesse momento de crise, o governo não deixa de exigir tributos sobre a folha de salários e sobre a receita bruta. Simplesmente posterga o pagamento desses tributos ainda para o mesmo ano calendário. Portanto, a execução do conceito, tal qual feito pela equipe econômica, me parece claramente equivocado. Por fim, em relação ao imposto de renda da pessoa física, acho que o governo também ele poderia ter avançado, e aqui eu não quero, Ana, me estender muito, né? Mas só para concluir, além do equívoco que me parece, né, que está presente nessas medidas, nós temos uma sugestão de medidas sugeridas, né, aliás, formuladas, né, pela OCDE, e as medidas propostas aqui no Brasil ficam aquém, né? A OCDE, por exemplo, como forma de premiação daqueles profissionais de saúde que têm uma exposição de risco de vida muito maior nesse momento, entende que se deveria, no mínimo, isentar o imposto de renda da pessoa física dos rendimentos auferidos por profissionais diretamente vinculados à atividade de risco. Seria uma forma indireta de valorizar esses profissionais, além da salva de palmas diária que eles têm. Mas o governo também poderia criar um estímulo e uma premiação nesse sentido. Enfim, eu vou encerrar por aqui a minha crítica, né? Acho que alguns pontos, como a postergação da data do imposto de renda, são positivos, a renovação automática de certidões de regularidade fiscal são positivas, mas o que interessa mesmo, que é o bolso e a capacidade econômica do contribuinte, eu entendo que as medidas deixaram a desejar. Bom, nós temos poucos minutos mais, então eu gostaria de fazer um bate-bola mais rapidinho aqui com os senhores. A primeira pergunta agora é para o Marcelo Portugal. Pensando já numa recuperação da economia, nós podemos, se fala já muito, que essa recuperação ela vai ser uma recuperação desigual nos diversos setores. O que nós podemos esperar por aí? Quais são os setores que vão se recuperar primeiro e quais são os setores que terão mais dificuldades na sua recuperação? Olha, primeiro, antes de falar de setores, antes da gente cortar por setor, deixa eu pegar
a dica do Pandolfo, né? E falar da recuperação no tempo, né? E eu concordo com o que ele mencionou. A recuperação no tempo vai ser muito lenta. Quer dizer, essa ideia de que você faz um diferimento de imposto e contribuição por 1, 2 meses não vai funcionar, porque as cicatrizes que essa crise vai deixar no tecido econômico vão ser cicatrizes muito profundas. Só para a gente ter ideia, o Brasil entrou numa recessão lá, meados de 2014, que durou 2 anos e meio. Ela foi de metade de 2014 até o último mês, lá, até o último trimestre de 2016. De 14 a 16 a gente afundou, depois a gente começou ali no governo Temer e tal a retomar, cresceu 1,2, 1,3, mas nós não voltamos ainda onde nós estávamos lá em 2014. Quer dizer, nós afundamos, para dar o número, a gente afundou 8%, ou seja, no final de 2016, o PIB no Brasil era 8% mais baixo do que ele era em 2014. E depois ele foi se recuperando, mas ele hoje que eu digo no último trimestre do ano passado, que é o último dado que tem disponível, ele ainda é 3% abaixo do que ele era em 2014. Então a gente afundou, voltou, mas ainda está abaixo de 2014. E nós vamos afundar de novo. E aí eu concordo plenamente com o ponto do Pandolfo. Quer dizer, esse diferimento ele resolve esse mês, porque esse mês o cheque não paga, mas isso, quando chegar lá na frente, vai gerar um novo problema de caixa. O cara vai ter que pagar 2 faturas, o empresário vai ter que pagar 2 faturas num mês, e aí é o ponto da tua pergunta, onde ele ainda não estará faturando. A economia não vai religar que nem luz, que você apertou e acende a luz e volta. Isso não foi carnaval. Carnaval é assim, né? A gente para, o carnaval é um lockdown, né? É um lockdown mais feliz, mas é um lockdown. A gente para de fazer tudo, desliga as indústrias, desliga, o doutor Pandolfo vai para a praia, eu também. Tudo. Depois, a gente, na quinta-feira, quarta-feira de tarde, quinta-feira, a gente religa e volta a trabalhar normal. Não vai ser assim. Eu volto a mencionar, a gente vai ter grandes problemas em cadeias de suprimento. Isso vai atrapalhar demais o desenvolvimento e o funcionamento normal da indústria. Isso vai atrapalhar demais o varejo. A gente vai ter um consumidor, e agora, então, primeiro ponto, vai demorar para voltar. Isso não vai ser em 2, 3 meses e, acho eu, não será ainda no final do ano que vem. Tá? Segundo ponto, que é a tua pergunta especificamente, setores. Obviamente, os setores que estão associados à aglomeração, né? Talvez com exceção do futebol, porque esse o cara esquece o vírus e vai lá, se tiver Grenal, mesmo com vírus, o cara talvez vá lá torcer, né? Acho que não. Você sabe que tem, qual é o tamanho lá do estádio? 50 mil malucos numa cidade de 1 milhão e pouco, você consegue achar para botar lá. Mas, enfim, deixando de lado a brincadeira, todos esses setores, né, que envolvem mais aglomeração, né, comer fora, viajar, vai demorar um tempo, né? A gente diz que, a minha avó dizia que gato escaldado foge de água fria, né? Então vai demorar, depois da gente ver tudo isso, vai demorar para as pessoas irem de novo passear. Mas, por outro lado, talvez o turismo local, ir a lugares perto, etc., tem um crescimento maior. Mas acho que esse setor de serviços, turismo, viagem, né, isso vai sofrer muito. Né? Mas eu queria chamar a atenção mais do que os setores especificamente para esse ponto. A economia ela não é bem uma máquina cheia de parafusos. A economia é como se fosse um ser vivo. Né? As coisas, se o pulmão não funciona, ele atrapalha o coração. Se o coração não funciona, ele atrapalha o rim. Se o sangue está com problema, ele atrapalha outras coisas no corpo. A gente criou uma confusão, a gente rasgou muito do tecido da economia. As empresas aéreas estão quebrando, as empresas de ônibus estão quebrando, que não tem passageiro. Isso não vai voltar assim. Esses setores, isso vai demorar muito. Então, a gente vai ter que conviver com uma economia crescendo devagar por muito tempo. Talvez os setores que voltem mais rapidamente, para
entrar no teu ponto aí, sejam aqueles associados ainda a coisas básicas, né? O setor de vestuário, não é isso? O setor de bens de consumo não duráveis. Acho que o setor de bens de consumo durável vai voltar, vai demorar para voltar, né? Automóveis, ou seja, a ideia das pessoas fazerem grandes compras vai ficar relativamente mais parada. Embora o juro vai ficar muito baixo, né? O que vai estimular isso, o que talvez estimule, a gente tem que ver qual vai ser o comportamento do consumidor. Eu não tenho dúvida, a Selic já está em 3,75%. Ela vai cair mais ainda. Nós vamos ter Selic na ordem aí de 2%. Ela vai cair mais na próxima reunião e na outra, eu acho, né? E espero que isso aconteça. Então, isso vai ajudar certos setores, como o setor imobiliário. A gente tem que ver se o consumidor vai querer comprar. Vai estar barato o financiamento, mas a gente tem que ver se ele vai querer tomar. Pandolfo, quais os instrumentos tributários para sair da crise? Se eu pudesse resumir uma frase, talvez uma metáfora, eu dizia que o momento não é de contar os ovos, o momento é de salvar as galinhas. Uhum. Então, o que me parece é que o déficit primário é uma realidade e Portugal me corrija se eu estiver errado, se são 350 ou 400 bilhões, o que menos importa. Agora, se no ano que vem, ao invés de 1.000 empresas, nós tivermos 500 empresas, isso importará, porque significará um PIB necessariamente menor do que o PIB atual, menos empregos, menos renda, menos imposto de renda, menos PIS, menos COFINS, isso gera uma bola de neve. Então, o momento é de salvar a atividade econômica, que é a força motriz do Estado, né? O Estado existe a partir da sua atividade econômica. E quando eu analiso essa crise, acho que é um único ponto que talvez o meu otimismo seja a decorrência de não é otimismo, mas de um, digamos assim, talvez o meu pessimismo não tão profundo, né, seja uma decorrência maior também da minha formação e de não ter um conhecimento das estruturas tão intrincadas da economia, mas analisando assim o que os epidemiologistas falam no plano internacional, eles dizem o seguinte: a grande dificuldade do atual problema é o que eles chamam de estratégia de saída. Eles não sabem como manejar a saída do lockdown. Qual é a estratégia? Porque essa crise, sob o ponto de vista epidemiológico, ela só pode ser resolvida através de 5 pontos. Vacinação. Vacinação que, digamos assim, imunizaria o restante da população que não foi ainda afetada, você pode contar aí para março a julho de 2021, numa visão otimista, né? Quantidade suficiente de pessoas desenvolvendo imunidade, é aquela conta dos 50% mais um, quando o sistema, quando 50% mais 1% das pessoas estiverem com o vírus, necessariamente o número de pessoas infectadas passará a cair. Mas isso também é um prazo muito longo, né? 3, a existência de medicamentos também é uma questão muito difícil, não se descobriu ainda. E 4, seria o aumento drástico do número de leitos, porque o problema dessa doença não é necessariamente ela em si, e sim a falta de estrutura que os estados possuem para tratar as pessoas que estão doentes. Daí a necessidade do menor número de pessoas ficar com o vírus. Se ao mesmo tempo, então, é mais ou menos como se fosse uma lei de oferta e de demanda, eu acho. Se você aumentar a oferta de leitos, de UTIs, dobrar, você necessariamente vai ter uma capacidade. E isso não vai acontecer num curto período de tempo. Portanto, mas ao mesmo tempo, o fato de ser exógeno talvez traga, assim, a partir do momento em que um elemento vier à tona, criando uma solução, pelo simples fato de nós não termos uma crise que nasce de um elemento estrutural econômico, talvez também ajude o mercado a ter uma visão mais otimista. E aí me parece que o mercado precifica futuro, não só presente.
a partir do momento, Portugal, que nós tenhamos, penso eu, qualquer horizonte não tão negro, a economia pode começar a girar, porque as pessoas vão se sentir um pouco mais confortáveis e investir o seu dinheiro. Quem sabe comprar aquele carro, já que o juro está baixo, elas não vão fazer isso. Portanto, é uma coisa muito estranha, né? Porque a economia vai entrar em recessão, como o Portugal muito bem colocou, não por um elemento econômico. Assim como ela pode sair dele também por um elemento que não é econômico. Os instrumentos econômicos, tá bom, me parecem, vão ter o mesmo... Mas quais são os instrumentos tributários? Porque nós vamos ter que encerrar e tu não respondeu aí a minha pergunta. Nós já estamos indo para o nosso encerramento, então a pergunta agora para o Rafael Pandolfo foi: quais são os instrumentos tributários que você vê para a saída da crise? Para que possamos sair da crise. Os instrumentos tributários, no momento que eu vejo como adequados, estão ligados à efetiva desoneração tributária das empresas, e não à simples postergação, né? O governo, no meu modo de ver, não pode exigir o PIS e a COFINS nesse período de calamidade pública, assim como não deveria exigir a contribuição sobre a folha. Claro, isso vai aumentar o déficit primário, mas você vai permitir que as empresas continuem existindo no futuro e, em função disso, a sua atividade econômica também vai colaborar com o desenvolvimento, com o crescimento do PIB e com a arrecadação. Ou seja, é preciso desonerar efetivamente e de uma maneira mais agressiva e não simplesmente postergar o pagamento de tributos. Peço então agora aos nossos dois convidados que façam em 1 minuto as suas considerações, 1 minuto para cada um, começando então com Marcelo Portugal, por favor. Bom, primeiro eu queria dizer que foi um prazer, né, estar aqui com o Pandolfo, que é um amigo de longa data, e contigo, Ana Cássia. Obrigada. O último comentário, eu acho que o Pandolfo está certo, né, quando ele diz que é uma coisa exógena, né, e que, como é exógeno, na hora que o elemento exógeno sai, a economia poderia voltar. Esse é o meu exemplo do carnaval. A gente fica 4 dias com o lockdown, depois volta depois do lockdown. O problema é que quando o lockdown começa a ser muito longo, você começa a gerar outros problemas. Isso é como aquele cara que está internado para tratar de um problema, mas ele fica tanto tempo deitado, sem fazer exercício, que ele começa a ter um outro problema no outro órgão. E esse é que era o meu ponto. Se a gente estender demais isso por meses e não por semanas, se esse lockdown durar até junho, julho, eu acho que a gente vai esgarçar o tecido econômico de tal forma que a recuperação vai ser muito lenta e difícil. Para terminar, eu torço, né, estou de dedo cruzado aqui, para que eu esteja redondamente equivocado, né, e que funcione que nem carnaval. Me lembrei agora de uma crônica do meu compatriota lá, o Nelson Rodrigues, também era torcedor do Fluminense, que nem eu, né? E ele tem uma crônica muito engraçada que vale a pena assistir sobre o Carnaval de 1919, né? Que ele dizia que depois, que aí é o ponto do Pandolfo, passado a gripe espanhola, lá, a gripe de 1918, diz ele, conta de brincadeira, uma crônica, né? Que o Carnaval de 1919 foi o melhor carnaval do Rio de Janeiro, que todo mundo quis, não é, beber, se divertir para esquecer a gripe espanhola. Tomara que seja assim, que a gente consiga sair rapidamente, né, desse brete que a gente entrou. Obrigado, um abraço. Rafael Pandolfo. Bom, gente, eu também gostaria de agradecer, manifestar assim, a minha imensa satisfação e dividir esse espaço com o Portugal e conversar sobre um tema tão importante com a Ana Cássia, que é uma profissional que eu acompanho há bastante tempo, com uma carreira brilhante, e dizer que realmente nós estamos vivendo talvez a maior crise do século, né? Nós não sairemos do mesmo modo como entramos, né? Tem um ditado americano, eu não me lembro as palavras, mas fala mais ou menos assim, que para destruir um celeiro basta um idiota, mas para construir você precisa de 4 trabalhadores, né? Então, eu acho que
na linha do que o Portugal disse, está perfeitamente correto, né? Mesmo que o elemento exógeno que causou a crise venha um outro elemento exógeno e melhore e traga uma esperança, a melhora vai ser lenta e paulatina, assim como esse celeiro, ele cai rapidamente, mas ele demora um tempo muito grande para se levantar. E eu espero que isso aconteça. Acho também que a economia nós vamos descobrir novas funcionalidades, novos meios de trabalhar, desenvolver nossas atividades, como, por exemplo, esse rico debate que está sendo possibilitado através da tecnologia, que para mim foi tão proveitoso hoje. Eu, da minha parte, também quero agradecer a oportunidade de estar com dois queridos amigos que eu admiro muito, muito mesmo nas suas áreas profissionais e também como pessoas, Marcelo Portugal e Rafael Pandolfo. Quero agradecer também à FMP, mandando um abraço ao Dr. Fábio Sbardelotto, presidente dessa instituição, que oportunizou este debate maravilhoso através do fmp.law, este evento online que eu espero que tenhamos mais, com personalidades e com cabeças tão maravilhosas quanto o Pandolfo e o Marcelo Portugal. Muito obrigada a todos que estiveram conosco também.